Only me. Only me. All things are only me. Only me. All things are only. Momento de meditação. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Então Deus falou e disse: Eu lhes darei um sinal eterno. Nós lemos no Santo Evangelho, no livro de Isaías, capítulo 7, o versículo 14. O profeta de Deus para esta era, na mensagem, um super sinal, no parágrafo 49 a seguir, ele disse: Então Deus falou e disse: Eu lhes darei um sinal eterno. Eu darei à igreja um sinal eterno. Não era para ser uma grande muralha ou uma torre. Ele disse: Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Aquele será o sinal eterno de Deus. Quão simples, quão pequeno. Você compreende que são as pequenas coisas que você passa por cima e omite, que significam tanto para Deus? Pode a igreja conceber aquilo nesta manhã? Em nossa realização como organizações e seus grandes edifícios e obras-primas,
estamos omitindo as coisinhas que significam tanto para Deus e tanto para o nosso destino eterno. Nós omitimos estas coisas. Deus dizendo isto: eu te darei um sinal eterno. Uma virgem conceberá e dará à luz um bebê. Ora, por que um bebê? Porque deveria ser um bebê? O Criador, Ele mesmo devia vir e viver em sua criação para ser um sinal para o homem. Porque deveria ser um bebê? Porque não poderia ele ter dito: eu construirei uma grande escada e todos vós, como no sonho de Jacó. Ora, eu lançarei dos céus, dos corredores do céu, uma corda e te darei forças que, quando você se segurar nela, eu te levantarei. Mas ele veio tão simples e disse: um filho nascerá, e aquele será o sinal. Não será somente um sinal, mas isto será um super sinal. Um bebê. Ora, a inteligência da ciência riria diante de tal pensamento. Mas para Deus, isto era um super sinal. Uma virgem conceberá, e este bebê será chamado Emanuel, o qual por interpretação será Deus conosco. Este é o super sinal. O Deus do céu vivendo com o povo é o super sinal. Isto não seria somente um sinal para aquele dia, mas para este dia e para todos os dias. Deus vive com o seu povo, Emanuel, Deus conosco. Este é o super sinal, este é o sinal eterno, o sinal perpétuo que Deus deu. E porque Ele se tornou pó, o próprio pó da sua própria criação, o Criador se tornou aquilo, pó de sua criação. O homem tentando fazer grandes coisas, mas quando Deus deu um sinal, isto foi uma coisinha. O homem tenta tratar de grandes negócios, Deus trata de pequenos negócios. O homem tenta dizer, porque cada um faz desta maneira, vamos fazer como eles fazem em Hollywood. Deus deseja a minoria, Ele deseja omitir todas as grandes coisas para receber as pequeninas. Um filho nascerá, pequenino, Emanuel nascerá. O Deus da criação se fez parte de sua própria criação. Deus, o Criador dos céus e terra, quem fez o pó e as árvores, todas as coisas que há, se fez parte delas. Aquilo será um sinal. Ele virá através da forma de um ser humano. Agora, ele poderia ter vindo de alguma outra forma, ele poderia ter vindo de outra maneira, de outras maneiras que ele tinha de vir, mas ele escolheu vos vir desta maneira, dar um sinal, o super sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e eles o chamarão de Emanuel. Agora, para que foi isto? Por que razão?
porque ele não escolheu se tornar um anjo? Ele poderia ter feito isto. Ele poderia ter chegado a um homem totalmente maduro. Ele poderia ter se tornado com continência de todo o céu, com os anjos e todos os seres dos céus, abaixando dos corredores do céu e a escada de ouro, e ele poderia ter descido com uma banda de anjos. Ele poderia ter feito isto, mas ele disse: eu te darei um sinal, um super sinal, um sinal eterno. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. E quando ele teve de escolher um lugar que este filho nasceria, ele poderia ter descido a escada com todo o céu em continência. Ele poderia ter descido do céu como um anjo, ou descer como um homem totalmente maduro, mas ele também poderia ter vindo no palácio de um rei. Mas ele disse: eu lhes darei um sinal. E o sinal foi dito aos pastores: vocês o encontrarão em um estábulo, enrolado em faixas. Este é o super sinal, nascido em cima de um monte de esterco, e o mau cheiro do celeiro, sem ter nem mesmo roupas para vesti-lo. Emanuel, o diabo deseja fazer as coisas grandes e brilhantes. Deus conserva as coisas humildes. Um super sinal: vocês encontrarão o bebê enrolado em faixas, deitado na manjedoura. Este será um sinal, o super sinal. Quando ele estava na terra, ele era tão pobre como nós nos falamos a respeito dos tempos difíceis. Quem é este pequenino? É Jeová. O Deus Jeová se tornou homem, apanhou nossa linhagem, cancelou a si mesmo de Deus e tornou-se homem. Aí está o sinal: se tornar. Ele era Deus e se fez homem, não um homem rico, mas um homem pobre. Este é o super sinal. Vocês pediram por um sinal. Disse Deus: eu lhes darei um sinal eterno. Ele poderia ter vindo de outra forma, como eu disse, mas um bebê, porque ele se fez um bebê quando aquela boquinha sem dentes abriu pela primeira vez na manjedoura, aquele primeiro berço, na primeira manhã de Natal, em seu pequeno berço de manjedoura. E o primeiro gritinho que veio de sua voz, aquilo era Deus chorando, Jeová chorando, um homem vindo de Deus, e era homem. Cada entendimento homem veio ao mundo sem nada, mas continuava sendo homem. O que ele estava tentando fazer, o que ele estava tensionando, ele chorou como um bebê na manjedoura. Ele brincou como um menino na rua. Ele trabalhou como um homem, mas mesmo assim ele era Emanuel. Este é o super sinal: Deus habitando na criação que ele criou. O super sinal: isto será um sinal para vós. Ele era
tão pobre quando ele chegou na terra. Ele veio em um ventre emprestado de uma mulher, e tiveram que emprestar uma sepultura para enterrá-lo. Deus, uma virgem conceberá sem cruzamento sexual. Jeová tornou emprestado o ventre de Maria, uma mulher, para realizar o dever, que ele daria um sinal eterno, e era tão pobre na terra, depois de 33 anos e meio de ministério, que ele teve de tomar emprestado uma sepultura para ser enterrado. Pode você imaginar? Falar a respeito de uma concepção imaculada, o que quer dizer de qualquer forma? Não pode você ver o sinal verdadeiro? É Jeová se tornando um de nós, o Deus Jeová na terra, como um fugitivo, um peregrino na terra que ele criou, rejeitado, empurrado, caçoado, zombado, uma pedra de tropeço para o incrédulo, uma rocha de ofensa, um diabo para o mundo religioso, mas um sinal eterno para o crente. Deus conosco, o super sinal. Vê você isto? Deus manifestado, Deus apresentando a si mesmo ao mundo como um fugitivo. Poderia ter vindo de uma outra maneira, mas escolheu vir desta maneira. Ouça isto, não perca isto. Eu penso que Deus tinha em sua mente que isto seria de agrado para o ser humano, isto é, para o crente, e de agrado quando o nosso Deus se tornou um de nós. Mas para o formal, ímpio, uma pedra de tropeço, eu lhe darei um sinal, uma virgem conceberá, Emanuel estará convosco. Deus pensou que isto seria de agrado para a raça humana, que o nosso Deus seria um de nós, mas ele viria e se tornaria o nosso pó, que ele se tornaria a nossa linhagem, uma linhagem humana, o Criador, quem fez todas as coisas. E outra vez, isto cumpriu a profecia, os profetas tinham visto isto. E outra coisa, a palavra foi feita pó, carne, e habitou no nosso meio. Jeová, a palavra, se tornou humano, se fez pó e habitou conosco. O sinal perpétuo nunca terminará. Oh, quando pensamos nisto, um sinal eterno, o super sinal de todos os sinais, Deus se tornando um de nós. Então, outra vez, ele deve ser a semente de Abraão. Abraão, naturalmente, era a semente de Eva. Ele era a semente da mulher que era para ferir a cabeça da serpente. Mas Abraão, se você pode apanhar isto, ele tinha fé em Deus, que uniu o Espírito de Deus com a carne do homem. Aí está onde a fé vem, aí está porque ele podia ser a semente de Abraão, não toda a carne, mas a união do Espírito e a carne juntos, Deus fazendo a si mesmo, rasgando, tirando fora todo o mal, trazendo a carne em submissão, o pó que ele criou, e vive com você como um companheiro. Outra coisa, ele nunca violou ou contestou
nenhum de suas leis, ele não pode fazer isto. Então uma virgem, eu te darei um sinal, não Titanic, não as Nações Unidas, mas eu lhe darei um sinal de segurança. Uma virgem conceberá e ela trará um filho e ele será chamado Emanuel. Este é o sinal, sim. Vê você nas leis de Deus de redenção, como foi com Boaz e Noemi, tinha que ser um parente próximo. E a única maneira que o homem poderia ser redimido, Deus teria que se tornar um parente próximo. Eu quero que vocês vejam isto. Ele nunca teve parentesco de modo geral com os ricos e os poderosos, mas ele nasceu em um estábulo, enrolado em faixas, não adulto, mas criança. Ele era Deus sobre a criação. Ele escolheu fazer isto, não se tornar um homem totalmente maduro. Ele veio para que ele pudesse sofrer os sentimentos dos nenenzinhos. Ele veio para que ele pudesse passar pelas tentações dos adolescentes, pudesse ir para que ele pudesse lutar contra os laços e as ciladas do diabo como um homem e fazer um caminho para pessoas de todas as idades, e classes, o pobre, o rico e todos. Ele se tornou um pobre para que através da sua pobreza nós pudéssemos nos tornar ricos e herdeiros com ele no reino. Um sinal seria dado através dele mesmo, fazendo a si mesmo algo diferente do que ele era. Agora um super sinal, chorando como um bebê, brincando como um menino, trabalhando como um homem. Mas isto era Deus vivendo em todos os estágios da vida como nós vivemos. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.